boa noite. Terra. Mas se olhássemos o mundo por outra perspectiva, poderíamos dizer que os continentes são ilhas cercadas por imensos oceanos, cortados por rios caudalosos e por enormes geleiras. O SBT Repórter de hoje mostra a fonte de vida para homens, plantas e animais, como o anfíbio que se esconde e fica dormente o ano todo à espera da chuva, ou espécies que se adaptam à inundação da floresta. Tem também a água sólida e a que brota da terra. Mas como ela evapora? Um espetáculo da natureza de sons e imagens grandiosas. Planeta Água, não só na superfície, mas em toda a atmosfera. Um ciclo interminável. O vapor d'água sobe e forma nuvens, uma espécie de reservatórios aéreos. E novamente a água retorna em forma de chuva. E ela volta a circular entre lagos, mares e céus. Um corpo de água enorme. Para exploradores era um mar. Mas, na verdade, é um grande lago, o Tanganica, na África. É muito antigo e alimentado por grandes volumes que vêm do rio. A água doce não mata apenas a sede dos animais e das plantas, deposita nutrientes no solo, importantes também para a vegetação. O entorno do lago encharcado é um paraíso para diferentes espécies. O lago é tão profundo como um oceano, 1.300 metros em alguns pontos. Profundezas sombrias, praticamente sem nenhum nutriente e sem nenhuma vida. Mas, assim como nos oceanos, quando a luz penetra, é possível ver que o lago é bem vivo. As lontras se misturam a uma variedade de peixes. Esta lontra da espécie pescoço pintado persegue um peixe intrigante. É um baiacu, o peixe-balão. E parece que sua estratégia de defesa funciona. A lontra perde o interesse. Os baiacus são normalmente do mar. Este é um primo de água doce das várias espécies de água salgada. Parece que a brincadeira lá em cima não estava muito divertida e a lontra ainda quer brincar. Caçar tartaruga pode ser uma opção. E logo um amigo se junta. Não é um bom dia para uma tartaruga. Lugar errado, na hora errada. Agora ela está no território de um grande peixe amarelo, conhecido como Yellow Collie. Só que ele logo desiste. O Lago Tanganica é o cenário de uma história incomum. Ele abriga mais de 200 espécies de peixes, todas evoluídas de um ancestral trazido para cá por um rio. Estes peixes ciclídeos se adaptaram para preencher todos os espaços que o lago oferece. Alguns têm mandíbulas tão flexíveis que podem sugar as algas das rochas.
Outros preferem o verde. Hoje são tantas espécies e em tanta quantidade que este vasto corpo de água se mantém livre dos detritos vegetais que turvam a maioria dos lagos. É tão claro que as lontras não são capazes de uma ação inesperada, então atuam juntas num ataque rápido. Patas fortes, garras afiadas e, claro, um bom trabalho em equipe fazem com que as lontras estejam entre os poucos que capturam essas espécies de peixes. O lago é também o lar de uma única sardinha de água doce do mundo. Elas não têm parentesco com as sardinhas marinhas, mas evoluíram para ocupar o lugar. Os peixes ciclídeos não são vistos em nenhum outro ponto da Terra. Aqui são colonizadores muito bem-sucedidos, mas o fato de terem vindo do mesmo ancestral não indica que não exista competição entre eles. Eles demarcam e defendem territórios. Alguns criam até gangues e, furiosos, atacam outras espécies. Os de cor mais escura cuidam dos filhotes recém-nascidos em crateras que escavam na areia, mas ninhadas inteiras podem se perder acompanhando o bando que passa. Um macho bem-sucedido defende seu filhote. Talvez um entre 10.000 chegue à vida adulta. O lago Tanganica é tão grande que cria o seu próprio clima. As tempestades são localizadas, mas podem se tornar violentas. Os ciclones sugam o lago rumo ao céu e formam trombas d'água. No calor tropical da África Central, as águas da vida são recicladas continuamente. Se água é essencial para a vida, aqui a vida se adapta, mesmo às condições mais secas. Os desertos parecem ser desprovidos de água. No entanto, os animais colonizam qualquer ambiente, adaptando-se às condições mais adversas, desde que haja um pouco de água em algum lugar. Este é o deserto do Kalahari, no sul da África. Parece impossível, mas a fauna sobrevive mesmo aqui, onde o único corpo de água visível é uma miragem. Pequenos insetos, como os cupins, são reservatórios móveis de água e proteína para outros animais, como certos lagartos. O deserto também pode abrigar grandes colônias. O pássaro tecelão constrói comunidades em ninhos elaborados. Ele tem sorte, pode voar para pontos distantes e achar água. O deserto abriga até mamíferos, pequenos e grandes. A gazela visita suas margens nada acolhedoras e também seus predadores. Os leões, como os grandes animais do deserto, retiram quase toda a água de seu alimento. Todos estes animais estão perfeitamente à vontade num lugar tão seco. Um ser humano aqui não resistiria a mais do que um dia. Apesar de considerarmos permanentemente secos, muitos desertos recebem uma breve carga de chuva ao menos uma vez por ano. Pode ser só um breve alívio à seca, mas cada planta e cada animal
é programado para reagir instantaneamente à chegada da água. O solo duro e seco revela uma forma de vida que espera há muito tempo por este momento. As rãs-touro se enterraram ao fim das últimas chuvas, ficando dormentes quase um ano. As novas chuvas molham a terra seca, reanimando as rãs adormecidas que saem prontas para acasalar. Elas só podem se reproduzir enquanto durar a água na superfície e enquanto houver poças de água doce onde os filhotes possam se alimentar e crescer. Num curto período de tempo, o deserto se transforma. Muitos insetos e plantas correm para completar seu ciclo de vida. Em poucas semanas, a terra ficará seca novamente. Por ora, o deserto é uma profusão de cores e de vida. Mas uma região do Kalahari é úmida o ano inteiro. O delta do Okavango. Há milhares de anos, um forte terremoto desviou o curso do rio Okavango para o continente, criando um pântano no meio de um deserto. Como o lago Tanganyika, este mundo aquático é rico. Em boa parte, a água é rasa, formando vastos pântanos. São condições ideais para aves, como as cegonhas, as garças e os grous. É a maior planície alagada do mundo. Quando as chuvas anuais encharcam o delta, ele se estende por mais de 1.500 quilômetros quadrados. Em muitas partes do mundo, a chuva chega, finalmente. Mas alguns animais não ficam sentados esperando. Viajam centenas de quilômetros para estar no lugar certo quando ela cai. Todo ano, grandes rebanhos de gnus fazem uma viagem de ida e volta de 2.400 quilômetros em busca das águas da vida. Na primavera, migram ao longo das planícies africanas do Serengeti. Nesta época do ano, a relva já secou nas planícies do sul. Os gnus sentem que é hora de se mudar para o norte, para as chuvas que vêm e para a nova relva exuberante que elas criam. Mas há um terrível obstáculo no caminho, o rio Grumeti. Este rio abriga crocodilos de água doce. São os maiores do mundo, alguns com 6 metros de comprimento. Eles vivem aqui por um bom motivo: o suprimento regular de carne. A seca leva os gnus à beira do rio. Eles precisam beber água e nem percebem que o perigo está por perto. O crocodilo espera a hora de atacar. Os gnus se afastam. Mas logo voltam para a beira do rio. O crocodilo não desiste. Capturado por um crocodilo de 2 toneladas, um gnu de 200 quilos tem pouca chance de escapar.
o bando de gnus vê uma oportunidade e atravessa o rio. Milhares vivem e concluem a viagem. Eles e seus descendentes vivem essa odisseia várias e várias vezes. Onde houver água doce, haverá vida silvestre. Animais de todas as formas e tamanhos bebem, se alimentam, nadam e procriam nela. Em Uganda, elefantes e hipopótamos se reúnem em torno do grande canal de Kazinga, que une os lagos Edward e George. A presença diária desses grandes mamíferos que adoram água tem um efeito extraordinário. Seu esterco muitas vezes vai direto para a água. Ele fertiliza o lago e sustenta as larvas de uma criatura minúscula, se comparada aos elefantes e hipopótamos, mas que existe em número muito maior. Nuvens de moscas do lago. Os primeiros exploradores viram as nuvens à distância e pensaram que o lago estivesse em chamas. As moscas são pequenas, parecem mosquitos. No início da estação chuvosa, o enxame tem bilhões delas. As moscas eclodem em massa, criando um paraíso sazonal para as aves. Os peixes seguem as larvas até a superfície, por isso é também a época do ano mais propícia aos pescadores. É certo que nenhum lago, rio ou pântano existe sem a presença de uma substância milagrosa: a água. A transformação da floresta alagada, o peixe que voa para se defender dos predadores e o que vive camuflado para atacar. E ainda, como cada ser vivo ajuda a espalhar sementes na imensa área inundada. O SBT Repórter volta já. Grandes alagamentos podem não ser sinônimos de destruição. O período de chuva é também tempo de adaptação. Uns buscam alimento, outros aproveitam para se defender de predadores. E a pequena ave que consegue ver nitidamente debaixo d'água. Alguns locais recebem tanta chuva que a água flui por toda a superfície. Há chuva o bastante para encharcar o solo e ainda sobra muita. Esta é a floresta tropical brasileira, um dos locais mais úmidos da Terra. É tanta água na estação chuvosa que o rio Amazonas e os seus afluentes transbordam em torrentes furiosas. A bacia amazônica se enche de água, mas o fluxo dos rios para o mar não é rápido o bastante. Os rios enchem e enchem, e a floresta sofre uma transformação completa.
O chão desaparece, a cobertura vegetal e a inundação duram 5 meses. A fauna desta floresta extraordinária reage e se ajusta a um mundo totalmente diferente. Só há um modo de a preguiça de 3 dedos ir de árvore em árvore, nadando. Para o bicho preguiça, esta é uma época difícil do ano. É muito mais fácil para os peixes. O grande peixe aruanã tem liberdade na floresta para buscar alimento, abaixo e acima da água. Todos os limites são tênues. O peixe machadinha vive naturalmente na água, mas tem uma defesa espantosa quando está sob ameaça. Eles voam. Decolagem e aterrissagem vertical ajudam a manter este peixe livre do perigo, mas nem todos têm tanta sorte. Nem todo predador é tão fácil de ser visto. O peixe-folha da Amazônia tem um disfarce excelente no solo inundado da floresta. Os peixes costumam nadar em torno das folhas caídas, então o peixe-folha pode atacar sua presa sem ser notado e também pode se esconder dos predadores. As aves pescadoras da bacia amazônica vivem na abundância. Aqui existem mais de 2.000 espécies de peixes de água doce. Em toda a Europa são apenas 300 espécies. Na floresta tropical úmida, uma certa fruta fresca é abundante durante todo o ano. Primatas que vivem nas árvores, como os uacaris, podem ficar presos ali durante as enchentes, mas eles têm muito o que comer. As árvores frutíferas têm vários modos de espalhar suas sementes. Os macacos e as aves sempre ajudam. Uma parte vai cair na água. Na maioria das vezes, as aves, os mamíferos e até os insetos transportam sementes. Mas aqui os peixes têm seu papel, espalhando sementes do que comeram por toda a floresta inundada. Para sementes grandes distribuidores. O pacu é um parente gigante da piranha. Ele quebra até as cascas mais duras. Seus dentes estão mais para cavalo do que para peixe. Os povos da Amazônia dependem do pescado, mas nesta época do ano pode ser difícil encontrar. Golfinhos de água doce também comem peixe. Os botos são pouco comuns e os únicos golfinhos de água doce do mundo. Emitem sons que ajudam a ver sua presa na água turva. Este pescador não tem um sonar embutido. Como saber onde colocar as redes com toda essa água? Não há rio previsível, nem margem para encurralar o peixe. Por isso, quase qualquer lugar serve. Os golfinhos ajudam. Eles juntam os peixes à sua frente. E o cardume fica preso nas redes. Os golfinhos comem alguns dos peixes, mas há bastante, tanto para eles quanto para os homens.
O Amazonas e seus afluentes formam a maior bacia hidrográfica do planeta. Todo rio é uma torrente de energia líquida que flui sem parar rumo ao mar. Rios pequenos unem forças com rios maiores. A água é uma força que dá vida. No entanto, um rio de corrente rápida fere a terra, esculpindo escarpas e vales, desgastando o solo. Muitos seres vivos não têm escolha, exceto ceder ao fluxo. Uma vez por ano, o salmão se esforça em seu caminho em direção ao local em que nasceu. Na América do Norte, ele também tem que vencer o urso pardo. O urso só precisa estar no lugar certo e esperar, depois de cumprir sua longa migração, cruzando centenas de quilômetros para chegar a este ponto. Aqui, esses animais sabem que serão brindados pelo rio com um necessário banquete pré-inverno. Um salmão plenamente crescido é fonte substancial de proteína para um urso. Se sobreviver, a vida de um salmão é apenas uma longa viagem de ida e volta. O esforço do salmão se repete em centenas de rios do mundo inteiro. Seja no Pacífico Norte ou no Canal da Mancha, um salmão sabe quando é hora de ir para casa. O peixe usa o instinto e o olfato para se deslocar até o rio onde ele foi gerado. Eles põem seus ovos em águas rasas. As chances de não terminarem a viagem, nem conseguirem pôr seus ovos criando uma nova geração, são incrivelmente altas. Um salmão adulto não vai além, morre aqui, onde nasceu, após ter iniciado uma nova geração. Num ano pode cair até 5 metros de chuva aqui, e o melro americano sabe como tirar o máximo deste mundo encharcado. Ele tem uma incrível capacidade de capturar suas presas sob a superfície dos riachos frios. O melro tem uma camada especial de isolante sob as penas, e seus olhos têm uma membrana transparente extra. Essa membrana permite ver nitidamente debaixo d'água, como um mergulhador com seus óculos. Para uma ave pequenina, é um comportamento raro. Os melros estão em casa numa torrente perpétua e até fazem seus ninhos junto à água que corre. Eles têm uma fonte ilimitada de material de construção, como o musgo esponjoso,
e usam para moldar grandes abrigos em forma de cúpula para os filhotes. A água é tão abundante que é fácil esquecer como é bonita e original. Um deserto frio. No mundo das geleiras, os animais que se adaptam à água sólida. De onde vem o vapor? Fontes quentes como as primeiras águas da vida. Não saia daí, o SBT Repórter volta já. Fontes vulcânicas brotam na Terra, uma sauna em lugares gelados e as imensas calotas de gelo que, ao contrário do que muita gente pode pensar, também sustentam a vida no deserto polar. A água transforma a Terra e também se transforma, ficando sólida com uma pequena queda de temperatura. Apenas 1/4 de toda a água doce do planeta existe como líquido. O restante está indisponível, ao menos durante parte do ano. Seja em que estado for, a água tem força. Com a primavera, cobertores de neve voltam ao estado líquido. Nos polos, as calotas de gelo do Ártico e da Antártida concentram 3/4 de água doce do planeta numa estocagem a longo prazo. O gelo flutuante é, na verdade, água do mar congelada. Os icebergs são uma forma muito diferente de gelo. São água doce congelada e se formam quando as geleiras atingem o mar, liberando grandes massas de gelo. Mesmo em forma congelada, a água sustenta a vida. Os ursos polares são fortes nadadores, mas passam a maior parte do tempo perambulando pelo Ártico, vivendo dentro ou sobre a água. São classificados não como animais terrestres, e sim como mamíferos marinhos. Estão plenamente adaptados a este mundo branco e isolado. O território dos ursos polares vai até o sul do Ártico. Eles usam o gelo como uma ampla plataforma de mergulho, de onde caçam focas. Sua cobertura providencial ajuda o urso a ficar invisível, o que facilita a captura da presa. O urso habita o seu mundo frio junto com uma carniceira vestida de branco, a raposa do Ártico. Essas raposas brancas também caçam, sem jamais dispensar os restos deixados pelos ursos. Uma fêmea de urso polar se espreguiça depois de sair de sua toca de inverno. As fêmeas passam a estação sozinhas ou com os filhotes. Sobrevivem sob um calor relativo graças às propriedades de uma forma de água sólida, a neve. Ela captura o ar e isola a toca, mantendo lá dentro o calor corporal do animal. Se a fêmea estiver prenha, terá seu filhote na toca.
Lá ele é mantido oculto sob a neve para sua própria proteção. Os machos não cavam tocas. Acredita-se que perambulem pelo gelo durante o longo e escuro inverno. Há muita água no Ártico, mas como boa parte está congelada, a região é tão hostil como um deserto. Na verdade, as calotas polares são desertos, alguns dos mais frios do mundo. Outra região gelada guarda um segredo quente, um fluxo de água que traz calor do subsolo. No Parque de Yellowstone, na América do Norte, vapores estranhos brotam na floresta, mesmo em pleno inverno. Fontes vulcânicas criam um spa na neve. Os bisões podem resistir a temperaturas muito baixas, porém, muitos deles buscam as termas para descongelar e desfrutar de uma pausa no inverno. Esta sauna natural cria um oásis de calor. Até os coiotes aproveitam para se divertir. Alguns animais precisam do calor para sobreviver. Mas as lontras de Yellowstone ficam perfeitamente protegidas do frio. Sem dúvida sabem como tirar o máximo de seu mundo congelado. Brincar no chão escorregadio. O inverno é até bom para acasalar. Se uma nova ninhada for gerada agora, os filhotes só vão nascer sob um clima bem mais quente. As águas de Yellowstone, uma mescla de rios congelados e fontes termais, sustentam uma ampla variedade de vida silvestre. Alguns desses animais jamais resistiriam ao brutal inverno na ausência dessa água superaquecida. Nas fontes mais quentes de Yellowstone, águas ferventes borbulham à superfície. Parece impossível achar qualquer vida aqui. De fontes bem parecidas como estas brotaram, possivelmente, as primeiras águas da vida, onde nasceram bactérias primitivas. Inúmeros organismos simples proliferam em fontes escaldantes. Em lugares como Yellowstone e a Islândia, a água flui de geysers em seu terceiro estado, o vapor. Neste caso, um vapor d'água quente, muito quente. Em todas as suas formas, a água é a essência da vida na Terra. A química complexa da vida só pode ocorrer numa solução de água líquida. Como líquido, como gelo e até mesmo como vapor, a água sustenta uma ampla variedade de espécies, das bactérias microscópicas às baleias azuis. Algumas fontes geotérmicas mantêm uma temperatura constante e agradável durante todo o ano. Em Florida Springs, a água que brota do subsolo está sempre a 22 graus. O calcário absorveu milhões de litros de chuva como uma esponja. Onde a pressão é bem alta, a água é forçada a sair.
Os peixes se aquecem nas fontes. Este é um mundo estranho que poucos já viram. Oculta no fundo destas piscinas está sua fonte, a água doce que brota pelas camadas de calcário. A água dissolve os minerais nas rochas, criando um ambiente extremamente fértil. Peixes-agulhas se alimentam junto à superfície, em geral, comem alevinos de outros peixes. E não estão sozinhos. Por serem águas sempre agradáveis e ricas em minerais, centenas de espécies proliferam aqui. As tainhas são vegetarianas. Pastam nas águas que cobrem a grama marinha, chegando mesmo a cuidar de sua cultura, protegendo uma plantação que é uma fonte saudável de alimento para elas mesmas. Como em todo ambiente, onde há presa, há predador. Os cormorões que vivem nestas fontes têm o mesmo problema que as lontras do lago Tanganica. Na água clara podem ser vistos facilmente pela presa, então caçam em grupos, tentando afastar o peixe da grama. Os cormorões são mergulhadores experientes. Suas patas estão posicionadas mais atrás para criar o máximo de impulso. Mesmo assim, caçar é difícil e nem sempre eles são bem-sucedidos. Depois da refeição, as aves se secam ao sol. No inverno, a água quente das fontes atrai migrantes. Peixes-boi vêm do Golfo do México se aquecer nessas águas rasas. Embora passem muito tempo no oceano, também podem sobreviver em água doce. Estes animais gentis são vegetarianos radicais, mas chegam a alcançar 3 metros de comprimento. Infelizmente, os peixes-boi podem correr risco na água doce. Eles se deslocam muito lentamente e não conseguem desviar facilmente de barcos a motor. Muitos exibem cicatrizes causadas pelas pás de hélices. A água doce existe em várias formas. Pode ser doce, mas não nova. A água vem sendo reciclada continuamente num processo antigo. Da água salgada do mar ao vapor de água da chuva ao longo das eras. As fontes da Flórida contêm água subterrânea antiga e sustentam um animal que é quase tão antigo quanto a própria água. O alligator, praticamente inalterado desde os antepassados pré-históricos. Ele usa a água como meio de comunicação, gerando uma trilha sonora marcante que só ele pode criar. É um mundo estranho. As próprias águas dançam em ondas subsônicas. A exibição rápida indica que os alligators são os mais fortes.
a hierarquia evita lutas mortais entre esses répteis imensos. A água sustenta toda a vida na Terra. Seu ciclo leva tempo, evapora e se condensa como chuva várias e várias vezes. As moléculas d'água que hoje caem sobre os alligators da América do Norte podem ter caído sobre os dinossauros que viveram na Ásia há muito, muito tempo. Nunca se sabe onde a umidade armazenada nas nuvens vai ser usada, nem por quem, mas onde cair, continuará integrando um ciclo sem fim, sustentando uma equação infinita, a própria vida. O SBT Repórter de hoje termina aqui. Para saber mais sobre esse e outros programas, acesse o nosso site sbt.com.br/jornalismo. Uma boa noite para você e até a semana que vem.